Olá pessoal, tudo tranquilo? Estamos aqui novamente para falar de crescimento e desenvolvimento humano. Desculpa aí essa cara que tá um pouquinho doente, mas estamos nos recuperando e vamos lá, certo? Falei para vocês na aula passada, ou então nos nossos grupos, que a gente ia dar uma fugida um pouquinho do conteúdo que tem no material de vocês, para a gente falar um pouquinho de filósofos, um pouquinho de pensadores que são importantes para o entendimento da nossa disciplina, principalmente do próximo domínio que a gente vai falar na sexta-feira, que já vamos falar sobre ele, que é o domínio cognitivo. Quando a gente fala de cognição, a gente fala do quê? A gente fala de pensamento, de razão, a gente fala de tudo que é ligado à maturação do sistema nervoso central, certo? E quando a gente entra na perspectiva cognitiva, a gente vai se concentrar justamente nesses princípios que são o pensamento, o comportamento, que vão refletir todos esses processos. Essa perspectiva, ela abrange tanto teorias mecanicistas quanto teoria organicistas. O que seria isso? A teoria mecanicista, ela vai concentrar o principal foco, o eu, o homem. E a teoria organicista, ela vai concentrar o seu estudo na sociedade, certo? E dentro dessas duas teorias, desses dois princípios, nós temos várias outras, certo? E vários outros autores, a gente vai ver dois autores bem importantes para o entendimento dessa concepção cognitiva ou do domínio cognitivo que a gente vai ver na próxima aula, que são o Piaget e o Vygotsky. Beleza? Então vamos começar falando um pouquinho da teoria dos estágios cognitivos de Piaget. A gente vai falar um pouquinho quem era o Piaget e a gente vai dar sequência na nossa videoaula. Então Piaget, ele nasceu na Suíça, certo? Ele se formou em biologia e em filosofia. A partir daí, ele começou a ter algumas observações que levaram ele a se aprofundar um pouco mais no campo da psicologia. Piaget, ele vai criar um sistema pedagógico de ensino? Não, muita gente pensa que sim. Não, ele tem algumas observações, algumas compreensões de desenvolvimento que não são só cognitivos, mas motores. A gente vai ver aqui. Quando a gente for falar de outras coisas, a gente vai estar juntando os domínios. Lembra que eu falei para vocês? A gente, na priori, vai separar e depois a gente vai juntar. E situações emocionais e assim por diante. Então tem vários domínios aqui, mas a perspectiva dele ela é um pouco mais cognitiva. Ela é direcionada ao amadurecimento, à maturação do sistema nervoso central. E a gente vai ver isso de acordo com os seus estágios, certo? Então, ele foi um filósofo, foi um biólogo, tá? A sua visão é organicista, tá? Ela vai prezar pela organização da inteligência, organização da aprendizagem. A gente vai ver nos estágios como é que se dá essa organização, como é que se dá essa aprendizagem, tá? Ela é baseada na observação e na indagação flexível. O que seria isso? Piaget, ele começa a observar as crianças, inclusive ele observa e ele dialoga com os filhos dele. E ele relata tudinho o que aconteceu. Desde criança, quando ela nasceu, o que é que ela fazia, como ela respondia aos estímulos, certo? Tudo isso era relatado. Então, observação, importantíssimo, e conversa, troca de experiências com a criança. Ele diz que a criança ela tem uma capacidade inata de se adaptar ao meio ambiente. Ou seja, aqui, o meio ambiente, a gente vai ver que é diferentemente de Vygotsky, ele vai ter influência na criança, no aprendizado da criança, porém, esse aprendizado já é inato. Digamos, se ela não tiver capacidade de aprender determinada coisa naquele momento, é porque ela ainda não estava própria, porque o sistema nervoso central dela ainda não estava adequado para que ela aprendesse aquele certo fator naquele momento. Então, tudo no ser humano era inato, ele já nasce com aquilo
só que ele vai despertar no tempo correto para determinadas ações, determinados aprendizados. Inato. Esse desenvolvimento cognitivo ocorre através de 3 processos. Vamos explicar esses 3 processos, que é a organização, adaptação e equilibração. E dentro desses processos de organização nós temos mais 2 conceitos importantes, que são assimilação e acomodação, certo? E para que a gente tenha esse processo, a gente precisa de esquemas. O que são esses esquemas? Os esquemas, eles são processos em que o ser humano, ou a criança ou adolescente, que é nessa faixa etária que a gente está estudando, ela vai organizar as suas ideias, os seus conceitos. Então, pai, ela sabe qual é a figura do pai, ela vai organizar. Pai é um homem, certo? Diferente da mãe, que é uma mulher. São 2 esquemas diferentes, são características diferentes. Ela sabe que ali é a bola. A bola, ela é um objeto. Isso dependendo, logicamente, de qual é a fase, mas ela vai organizar. Então, diferentemente do pai e da mãe, que é um ser animado que vai interagir com ela, a bola não interage, ou então vai interagir de outra maneira. Então, são esquemas que ela vai criando de aprendizado e, de acordo com a sua maturação, ela vai desenvolvendo isso daí, certo? E aí, a gente entra em assimilação e acomodação. O que seria isso? Assimilação é você chegar com uma informação nova para essa criança. Você vai mostrar algum novo conceito, ou um novo movimento, ou um novo estímulo que ela vai aprender. Então, ela vai ter que internalizar esse novo estímulo. Mas para que ela aprenda esse novo estímulo, ela vai ter que acomodar. Como ela acomoda esse novo estímulo dentro dela? Organizando esse estímulo naqueles esquemas que ela já tem dentro dela, que ela já aprendeu, ou criando novos esquemas. Quando ela tem o acesso a uma nova informação, ela precisa acomodar isso, ela entra em quê? Ela entra em desequilíbrio. Para que ela acomode aquilo, ela vai colocar aquilo no esquema de acordo com o que ela precisa fazer. E quando ela acomoda, ela entra no conceito de equilibração. Ela volta a equilibrar aquele sistema. Certo? Então, olha aí. Ó. Esquemas são padrões organizados de pensamento e comportamento utilizados em diferentes tipos de situações. Então, ela organiza aquele pensamento de acordo com as necessidades dela e de acordo com os conceitos que vêm de mundo. A assimilação é a incorporação de novas informações em uma estrutura cognitiva existente. Então, ela vai assimilar aquela nova informação de acordo com aquilo que ela já sabe, certo? A acomodação, ela vai pegar essa informação, certo? Mudança numa estrutura cognitiva existente para incluir uma nova informação. Então, ela vai pegar aquilo e ela vai organizar naqueles esquemas, ou ela vai criar um novo esquema para que ela internalize aquilo. E a equilibração é a tendência a procurar o equilíbrio estável entre os elementos cognitivos, obtidos por meio de equilíbrio entre assimilação e acomodação. Então, naquele processo, ela entra em desequilíbrio. Quando ela internaliza aquilo, ela volta a se equilibrar. Esse é o processo de equilibração, tá? Aí nós temos alguns outros conceitos. Piaget tem uma teoria, ela é bem complexa, fala de brinquedo, como é que a criança interage com o brinquedo. A gente vai falar um pouquinho mais de Piaget depois, quando a gente for falar na próxima videoaula. Mas Piaget tem vários outros conceitos e a gente vai falar uma coisa bem básica aqui, normalmente para o entendimento de vocês. E uma coisa importante, abram a cabeça. É uma aula que ela é bem psicológica, ela é bem complexa e que, se vocês tiverem dúvida, venham conversar comigo. Então, nós dividimos, Piaget divide a teoria dele em estágios cognitivos. E ela divide esses estágios em faixas etárias. Nós temos o estágio sensório-motor, nós temos o estágio pré-operatório, nós temos o estágio operatório concreto, nós temos o estágio operatório formal. O estágio sensório-motor, ele vai do nascimento até 2 anos de idade,
certo? Ele vai do bebê, quando ele nasce, até criar 2 anos de idade. E as representações nessa fase, ela se divide em vários outros estágios, a gente vai falar mais disso na próxima aula, mas ela é muito mais simbólica. E ela é muito representada por movimentos reflexos. Então, os movimentos reflexos, na primeira parte, né, desse estágio sensório-motor, é a interação de movimentos reflexos com o mundo. E a partir daí, ele vai criando alguns símbolos que vão direcionando a partir do amadurecimento do sistema nervoso central. Ele vai começando a interagir mais. O estágio pré-operatório, ele vai dos 2 aos 7 anos, onde a criança desenvolve o sistema representacional e utiliza símbolos para representar pessoas, lugares e eventos. O pensamento ainda não é lógico. Ou seja, é ali que ele começa a usar a linguagem, é ali que ele começa a se comunicar com o mundo ao redor. É uma fase que, não sei se vocês já repararam, em crianças ao redor